Mesmo antes de enfrentar o Gólgota, ele se ofereceu ao Pai através do Espírito Santo. Ao comparar o sangue de Cristo ao sacrifício de animais, o livro de Hebreus diz, no capítulo 9, versículo 14: muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Se ele não tivesse se oferecido mediante o Espírito Santo, não seria aceito aos olhos de Deus Pai, nem teria suportado os sofrimentos da cruz. Se não tivesse se apresentado através do Espírito Santo, seu sangue não teria permanecido puro e sem mácula. Quero acrescentar: se o Espírito Santo não estivesse com Jesus, ele talvez tivesse pecado. É isso mesmo. O Espírito Santo foi o poder que o manteve puro. Ele não foi só enviado pelo céu, mas foi chamado de Filho do Homem. E como tal podia operar. O fato de não ter pecado não significa que não podia fazê-lo. Se você acredita que Jesus não podia pecar, então por que Satanás perderia tempo em tentá-lo? O diabo sabia o que estava fazendo. Sem o Espírito Santo, Jesus talvez não cumprisse o seu propósito. Jesus, na verdade, se ofereceu através do Espírito Santo para permanecer sem pecado. Ele dependeu do Espírito Santo até para ressuscitá-lo. Lembra-se do que Paulo disse em Romanos 1,4, que Cristo foi poderosamente demonstrado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Cristo foi ressuscitado pelo poder do Espírito. A Escritura diz em Romanos 8,11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. O Espírito Santo não só ressuscitou a Cristo, é Ele quem vai ressuscitar a você. Podemos colocar nele a nossa esperança. Mesmo depois de ter mudado o curso da história, saindo do túmulo vazio, Cristo continuou a depender do Espírito. De fato, ele disse aos discípulos que não saíssem de Jerusalém até receberem poder do alto. Ordenou que, em Atos 1, do 4 ao 5, que esperassem a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Cristo estava sob controle de Deus ao falar essas palavras. Ele repetiu o que o Pai disse ao Espírito Santo. Cristo dependia tanto do Espírito Santo que o consultou antes de dar instruções aos seus seguidores. A Escritura diz que ele foi levado ao céu depois desses mandamentos aos apóstolos por intermédio do Espírito Santo. Está em Atos 1:2. Não me entenda mal, não estou dizendo de forma alguma que Cristo tinha uma posição inferior à do Espírito. Absolutamente não. Jesus não é menos que o Espírito Santo, nem este é inferior a Jesus. Existe igualdade completa na Trindade. Cada membro tem características e propósitos únicos. O que quero que saiba é que o Espírito não é fraco, ele não é imaturo ou incapaz de falar por si mesmo. O Espírito Santo é perfeito, poderoso e glorioso. O Espírito merece a nossa adoração. Devemos pôr em prática o que temos cantado durante gerações. Louvemos a Deus, de quem fluem todas as bênçãos. Louvemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como você pode reconhecê-lo? É tão simples quanto aquela vozinha que ouve quando vai dormir, a voz que o faz lembrar: você não orou hoje? Ou ele talvez diga: você não leu a Bíblia hoje? É o Espírito falando, tocando a sua alma. Você já o conhece, mas ele quer que o conheça ainda melhor. O Senhor predisse o que aconteceria quando você desse lugar ao Espírito Santo, em João 7, 38 e 39.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E qual era a unção de que ele falou? Isto que ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Você tem um plano mestre detalhado para a sua vida. A unção de Deus e o seu Espírito Santo estão inclusos no plano. Em 2 Coríntios, capítulo 1, do 21 ao 22 diz: Mas aquele que confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Você abriu espaço para o Espírito Santo? Tudo o que ele pede é um lugar no seu coração.